Clica aqui, ficou bem. Álvaro Afonso, Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA. Vamos gravar, talvez, hoje a live mais importante de todas as 7 anteriores da coleção Fadiga Adrenal. Essa live nós vamos chamar assim, Fadiga Adrenal 8, obesidades, doenças epigenéticas, doenças inflamatórias epigenéticas. Vamos resumir o que nós já formulamos nos nossos protocolos quando nós atendemos os nossos clientes. Então, em primeiro lugar, o Desinflama Brasil mostrou na sua primeira aula que o local que mantém as doenças inflamatórias, quando ele está em desequilíbrio, é o intestino. Então, o intestino, em função da sociedade moderna, com muita ansiedade, com muito estresse crônico e com muitas substâncias do ambiente, provocando desequilíbrios no que vem a ser uma quadra de tênis, se nós fôssemos colocar em área, que absorve diariamente, seletivamente, inteligentemente, o que deve entrar para o nosso sangue e que não deve entrar para o nosso sangue. O intestino, se você esticar, ele ocupa a superfície de absorção dele, uma quadra de tênis. Então, ele é um órgão inteligente, ele seleciona o que deve entrar e o que não deve entrar no nosso organismo. E o ambiente hoje é muito glúten, o ambiente hoje tem muita caseína dos derivados de leite de vaca, tem a galactose, tem a lactose, tem o formol, tem os inseticidas, tem os pesticidas, o intestino também tem que lidar com os anticoncepcionais, que são hormônios sintéticos que afetam profundamente essa rede muito sensível, essa película muito sensível, que é o nosso intestino. Tem que lidar com a frutose do milho invertida, com a frutose do milho natural, porque a frutose é um açúcar que ele só é metabolizado pelo fígado e ele se encontra em todos os produtos que são industrializados, tipo empacotados, envelopados, encaixotados, que nós, por falta mesmo de opção, pelo espaço, tempo e energia atual, nós consumimos inconscientemente, consumimos em grandes quantidades. Então, o intestino, imagine uma quadra de tênis, uma película finíssima de possíveis possibilidades de inteligência, selecionando tudo que vai entrar no nosso organismo e tudo que não deve entrar. Só que quando você usa um anticoncepcional, quando você usa um antiácido, quando você usa um antidepressivo, quando você usa um antipsicótico, quando você usa um ansiolítico, quando você usa principalmente um antifúngico, quando você usa qualquer tipo de droga, que não é natural, o que acontece? Não é condenando, não é brigando, não é culpabilizando, é conscientizando. Você vai criar uma permeabilidade no intestino. O que é uma permeabilidade? É uma passagem exagerada de coisas que não deveriam ser absorvidas, que serão absorvidas. Então, há 40 anos atrás, você não tinha a quantidade de tiroidite de Hashimoto que você encontra na população atualmente. Tiroidite Hashimoto era uma doença do sexo feminino e era uma doença principalmente, quase que totalmente, de pessoas após a menopausa. E o intestino, ele é o nosso órgão, de defesa. 80% da nossa imunidade, 80% do sistema imunológico, do sistema de defesa, depende do intestino. 80%.
E também 90% da serotonina é produzida, serotonina é um hormônio importantíssimo no cérebro, é produzida pelo intestino. 80% da dopamina é produzida no intestino. Uma boa parte da ocitocina é produzida pelo intestino. Então, hoje em dia é muito comum as queixas que são as queixas mais encontradas nas pessoas com sobrepeso, nas pessoas com obesidade e as pessoas também sem sobrepeso, sem obesidade, são falta de energia. Falta de energia é a queixa principal em qualquer consultório médico. E por que a falta de energia? Porque a energia ela é produzida das mitocôndrias, que são basicamente como se fosse lá um forno de pizzaria. É o lugar dentro das células onde acontece a produção de energia. Então, as pessoas se queixam hoje, é nítido, de falta de energia, de falta de disposição, de falta de ânimo, de falta de foco, de falta de atenção, que eles falam eu estou com memória ruim. Não, eles estão sem foco, eles estão sem atenção, eles estão sem concentração, eles estão com as funções de aprendizado comprometidas. E por que estão comprometidas? À medida que o seu organismo começa a absorver substâncias do ambiente que não deveria absorver, uma série de substâncias inflamatórias, IGF-1, IGF-6, ou IGF, não, aí é interleucina 1, interleucina 6, interleucina 9, outras interleucinas que serão descobertas, como agora acabou de ser descoberta da própria Universidade de São Paulo, uma substância inflamatória que é produzida pelo desequilíbrio dos fungos e bactérias intestinais e que nós chamamos, evidentemente, de síndrome fúngica, porque todas essas substâncias ansiolíticas, antipsicóticas, antidepressivas, anticolesterol, antitriglicerídeo, antigastrite, antiescolite, antibursite, anti-inflamatórios, todas essas substâncias, elas provocam desequilíbrio. Então, a permeabilidade intestinal, ela é alterada e ela alterando vão entrar substâncias que bloqueiam a inteligência da célula. E qual é a inteligência da célula? São os receptores da membrana da célula, assim como o intestino escolhe o que deve entrar e o que não deve entrar, a membrana plasmática da célula escolhe quais são os receptores que devem se ligar a ela e os que não devem. Por exemplo, você já deve ter visto pessoas com irritabilidade, pessoas com muita ansiedade, pessoas com muita inquietude, muita impaciência, muita agitação, balançando o braço, balançando a cabeça, balançando o corpo e repleto de somatizações tipo gastrite, colite, rinite, bursite, cabelite, fígado gorduroso, tiroidite, fadiga adrenal, etc. E as pessoas se queixam disso porque, à medida que as substâncias inflamatórias vão entrando no nosso organismo e vão provocando reações de substâncias que combatem o glúten, que combatem a galactose, que combatem o formol, que combatem os xenobióticos, que combatem os antifúngicos, que combatem os antibióticos, que combatem as pedaços das bactérias intestinais, vão sendo produzidas inflamações em todo o organismo. Aí os hormônios cerebrais que determinam a busca do prazer, o equilíbrio emocional, o bom sono, a paciência, a paz, a tranquilidade, o amor, como no caso da ocitocina, a energia, como o caso da acetilcolina, a boa memória, o bom relacionamento interpessoal, eles vão sendo bloqueados pelos desequilíbrios bioquímicos. E a ciência que estuda a interação do meio ambiente com
as memórias dos genes, ela é chamada de epigenética. Aí tem a nutrigenética, tem a nutrigenômica, que relacionam a dinâmica entre os alimentos e os produtos alimentícios, os produtos industrializados, os medicamentos e os nossos genes e as nossas inflamações. Então, quando a gente chega e vai tratar um paciente, a gente tem que dizer se você está com sobrepeso, se você está com obesidade, se você está sem foco, se você está sem ânimo, se você está sem disposição, se você está sem energia, se você está sem capacidade de fixar informações, de aprender, de desenvolver a sua memória e seus aprendizados. A primeira coisa que você tem que conhecer é o conceito de inflamação. Inflamação é resultante de ativação de determinados genes que deveriam estar desligados por fatores ambientais, que são esses que eu estou falando. E os fatores ambientais também envolvem sentimentos, pensamentos, aliás, também envolvem principalmente sentimentos, pensamentos, processos verbais, maneiras de vocês receberem os dados, as informações do ambiente. A única coisa constante no universo é a mudança. Então, por exemplo, se você é criado, se você recebe as informações do ambiente e você tem um filtro de selecionar as informações muito fechado, muito rígido, sem espaço, sem abertura para receber o novo, dificilmente você vai conseguir transformar os novos dados em informações de qualidade. E a ciência que mais evoluiu no século XXI na medicina é a epigenética, a ciência que estuda a interação dos fatores ambientais, incluindo também todo o universo, o Sol, a Lua, as estações do ano, as explosões solares, os ciclos lunares, os ciclos solares e também até os ciclos dos outros planetas. Ou seja, você pode explorar o mundo, pode explorar o seu viver, a sua vida, os resultados da sua vida, com um GPS, com um mapa muito específico, muito amplo, muito detalhado, muito flexível e muito desenvolvido e reciclado a cada segundo, ou você pode querer escolher explorar o mundo com coisas que você aprendeu há muito tempo atrás e que não fazem nenhum sentido e não dão mais resultados. Então, o que acontece? Quando nós chegamos para atender um cliente no Desinflama Brasil, no Lava Jato do DNA, a primeira coisa que ele recebe é um protocolo. E no protocolo ele vai ter uma sequência de informações para ele aprender a cuidar de 3 coisas. Primeiro, a permeabilidade do seu intestino. Segundo, o equilíbrio entre 33 trilhões de bactérias, de fungos e de vírus que fazem parte do nosso código genético. Essas bactérias, esses fungos, esses vírus, eles são pertencentes ao nosso DNA. Eles nos pertencem e se eles estão desequilibrados por esses fatores, nós também vamos ficar com o nosso sistema desequilibrado. E quanto mais remédio, mais doenças e mais dependência de doenças. Então eles já recebem lá um protocolo. Quando eles tiverem as dúvidas, eles poderão gradativamente ir aprendendo com os vídeos. Os vídeos eles são abertos, eles são colocados semanalmente à medida que nós vamos aprendendo a aprender cada vez mais. Logo depois vem uma explicação extremamente importante. Se o intestino está permeável, se nós temos desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que é um órgão, se nós temos um desequilíbrio dos nossos fungos, principalmente a cândida,
por vários motivos de alimentação, nós vamos inflamar o nosso fígado, que ele avisa que ele está inflamado através da esteatose hepática, a gordura do fígado. Se você ingere uma quantidade desnecessária de açúcar, que você às vezes nem sabe que ingere, porque a maioria dos pacientes, eles falam que eles não usam açúcar, a única coisa que não tem açúcar em termos de alimento é o ovo e a água. Agora, o restante tem açúcar, mas eles não percebem que tem açúcar lá no refrigerante, tem açúcar em tudo que for enlatado, tem açúcar em tudo que for empacotado, tudo que tem barrinha. Chega ao cúmulo de você chegar numa loja de produtos naturais, aí você compra uma bananada totalmente concentrada, uma goiabada totalmente concentrada em açúcar, ou seja, é só açúcar, aí escrito assim, sem adição de açúcar. O que é isso? Isso é uma manipulação da falta de informação daquela pessoa que está consumindo aquele produto. Mas a gente não quer brigar com ninguém, não quer brigar com anticoncepcional, não quer brigar com médico, não quer brigar com a medicina, não quer brigar com ninguém. Nós queremos apenas, no Lava Jato do DNA, no Desinflama Brasil, criar um ambiente propício para o aprendizado. Então, primeira coisa, qual é o órgão que a gente vai dar atenção? O intestino. Chegou uma pessoa no outro dia, as mãos da pessoa quase em carne viva, toda rachada, os pés também, ela se coçando o tempo todo. Aí foi muito tempo para explicar que o problema dela eram os remédios que ela estava tomando e que ela ficaria melhor corrigindo a desbiose intestinal, corrigindo a permeabilidade. Não deu outra. 21 dias depois, ela estava bem. Mas imagina você explicar isso um por um. Pô, é dose para leão. Imagina você explicar que se você trata a tireoide e você não trata a suprarrenal, se você não trata o pâncreas e se você não trata o intestino, não vai adiantar você tratar o cérebro. A mesma coisa. Qual é a queixa principal hoje em muitos países, principalmente no nosso? Que nós temos os hormônios do cérebro, os neurotransmissores, mas eles não conseguem atuar porque os receptores estão inflamados. Os receptores estão obstruídos por substâncias inflamatórias. Então, é uma luta para você explicar que se você não tem serotonina, se você não tem dopamina, se você não tem epinefrina, se você não tem acetilcolina, se você não tem GABA, se você não tem glutamato, se você não tem endorfina, se você não tem anandamida, você não vai ter motivações, concentrações, flexibilidade para você viver. Você vai ficar uma folhinha dependente de tudo da natureza. E esses vídeos são uma oportunidade de você economizar sua própria energia para você gerar um ambiente de aprendizados e compartilhar aquilo que as pessoas não sabem que não sabem. Há quantos anos que nós falamos que obesidade é uma doença inflamatória de todos os tecidos. Está inflamado o fígado, umas 800 substâncias inflamatórias o fígado está produzindo. Está inflamado inicialmente o intestino. Está inflamado a tireoide, está inflamado as células pancreáticas, está inflamado a suprarrenal. Suprarrenal, nós dedicamos vários vídeos para falar sobre suprarrenal. Quando as pessoas chegam e pegam os exames de suprarrenal, é muito desgastante, porque elas dizem assim, não, mas os valores estão normais. Aí eu tenho que dizer, olha, você ter 70 centavos na tua conta de um banco, está normal. Você não entrou no cheque especial. Agora, o ideal para você viver aqui na nossa sociedade seria que você tivesse um saldo pelo menos de 40 mil. Também está normal 40 mil.
Também tá normal 70 centavos. Também tá normal 70 mil. Só não estaria normal se você tivesse 600 milhões, 700 milhões. Aí também deve ter alguma coisa com problema. A suprarrenal, quando você faz o exame, você só vê o seguinte: se ela está normal, se ela está extremamente pilhada, e quando ela estiver pilhada com cortisol alto, você está vivenciando um estresse agudo. O cortisol alto, ele inflama os genes e ele causa doenças inflamatórias, doenças imunológicas, doenças autoimunes. Inclusive, diminui a defesa e você pode ter qualquer tipo de câncer, dependendo da sua predisposição genética. Mas conforme a gente vem dizendo e chamando a atenção há muitos anos, não é o que a gente verifica no dia a dia, o que a gente verifica no dia a dia, inclusive e principalmente das pessoas obesas, é que eles têm níveis de cortisol baixíssimos. E como é que eles vão desinflamar com níveis de cortisol baixo? Como é que eles vão desinflamar com níveis baixíssimos de testosterona? Como é que eles vão desinflamar com níveis baixíssimos de progesterona, de estradiol, de GH, de IGF-1? O que a gente vê na realidade é qualquer pessoa que vivencia ansiedade e estresse crônico tem depressão como decorrer do tempo, claro que vai ter qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Ninguém aguenta, mas vai ter toda a sua parte hormonal prejudicada. De boa, sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga, sem nenhuma pretensão de achar que está colocando o ovo em pé. Não, são dados, muita gente até às vezes ofende lá assistindo o vídeo, porque não entende que o que a gente está cansado não é de atender paciente, não é de ouvir o paciente. O que a gente está cansado é da dificuldade das pessoas receberem boas notícias, porque elas são bombardeadas diariamente, noturnamente, o tempo todo, de impotência, de invalidações, de negações, de generalizações, de distorções só focadas no negativo, para tirar o poder, para tirar a resiliência, para tirar a capacidade de reagir das pessoas. Quando você, por exemplo, dá uma notícia boa para uma pessoa, ela sendo verdadeira ou não, o que você espera normalmente é que ela tenha uma reação de produzir dopamina e ela tenha uma expressão de busca de prazer. Tem pessoas que a gente brinca no sentido de anamnese mesmo, dando uma notícia do tipo assim: olha, meu avô maluco me deixou 33 milhões de euros, eu não sei gastar dinheiro, então eu vou te dar 1 milhão de euros para ver se você consegue emagrecer 6 quilos em 6 meses. Aí a pessoa não evoca, isso não é normal. O normal, quando você fala isso, o seu cérebro imagina, o seu cérebro cria imagens e normalmente, como a maioria dos pacientes, dá uma tremenda gargalhada. Mas tem pessoas que nem reagem com qualquer notícia boa, positiva que você dê para ela. E às vezes até aqui no próprio vídeo elas se manifestam projetando um desconforto normal. Isso aqui não é crítica, não é o nosso papel criticar, julgar. O nosso papel é divulgar a partir desses vídeos ferramentas, divulgar tecnologias, divulgar informações sistematizadas com metodologias para você mudar a sua realidade, você mudar, além da sua realidade,
você mudar o seu estado mental, mindset, e você mudando a sua realidade interna, você mudando o seu mindset, você conseguir materializar na sua vida resultados. E é isso que o Desinflama Brasil, é isso que o Lava Jato do DNA tem diariamente, resultados. Então, epigenética, vocês vão ter informações sobre epigenética, é a ciência que ensina como é possível você mudar a memória dos seus genes. Não é nem mudar os genes como a gente imaginava, é a memória, mudar o significado que os seus genes dão a informações que não fazem mais sentido. Usando o quê? Usando alimentação, usando atitude, estilo de vida, usando conhecimento, usando informação, usando sabedoria, usando meditação, usando mindfulness, usando suplementos, usando minerais, usando informações de qualidade. Então, obesidade, não tem mais dúvida. Não é o doutor ovo, doutor cabeção, doutor inflamação, doutor ocitocina que está falando. Obesidade é uma doença provocada pela mudança do ambiente nos nossos genes. Então, o que tem que ser mudado é o nosso filtro, para a gente diminuir as substâncias e as informações que inflamam e aumentar as substâncias, os alimentos e os suplementos que desinflamam. Um beijo carregado de ocitocina e nós vamos continuar nessa linha. Dados que vocês podem transformar em informações, informações que vocês podem transformar se derem um significado em conhecimento, e conhecimentos, se vocês aprimorarem e transmutarem, que vocês podem transformar em sabedoria. E sabedoria, a palavra significa aqueles que estão a favor da saúde, a favor do equilíbrio, a favor do amor. Um beijo cheio de ocitocina para vocês. Vejo vocês no vídeo número 9, vamos falar sobre estômago e intestino. E depois nós vamos encerrar essa série com o fígado. Um beijo. Desinflamação para vocês.